Boa noite a todos, Nó de 8 aqui na Rádio Geek. Hoje estou só eu, a Lara Vascolto, e a Amanda Cecim. Se você acompanhou o nosso especial Nó dos Tronos sobre Game of Thrones, você vai lembrar que a Amanda participou do último episódio do Nó dos Tronos aqui, discutindo longamente sobre o final de Game of Thrones. Merecia ser longamente. Bem-vinda, Amanda, de novo. A Amanda, ela faz o podcast com a gente, do Nó dos Tronos, que tá um pouquinho parado agora, mas você pode conferir os episódios que estão no ar já no nosso site, nod8.com. E a Amanda veio participar hoje aqui sobre um tema bem recente agora, que estreou faz pouco tempo no cinema, que é o Toy Story 4. Então, vamos lá. Grande... Nós teremos spoilers? Sim, nós teremos spoilers. Ai, meu Deus do céu. Você vai ter que ir embora? A gente vai tentar minimizar, então, os spoilers para não estragar nada para vocês, discutindo aí os temas principais do filme. Mas esse filme, ele vem 9 anos depois do terceiro... Como é que a gente chama isso? Da série? Toy Story. Que foi lançado em 2010. Ele foi lançado agora, o 4, no dia 20 de junho. E fez muito sucesso aí com a crítica, né? O que você achou, Amanda? No geral, eu achei o filme super bom. Achei o filme, assim... Primeiro aspecto que chama atenção é a evolução técnica, né? Rever como a gente reviu os filmes pra poder comentar esse filme é até emocionante, porque parece que a história de Toy Story também é a história das nossas vidas, né? Pois é. Eu tenho a impressão de que foi o primeiro filme que eu vi no cinema, inclusive. Foi em 95, né? Isso. 95 a 2019. Tipo, a vida realmente dos millennials, que é o nosso caso. Das pessoas de entre 25 a 35 anos. A gente acompanhou essa história praticamente da infância até a vida adulta, né? Sim, a gente se sente um pouquinho como os brinquedos, né? Os brinquedos desse filme. Se sentindo sem papel na vida, sem rumo. Não, eu diria assim, um dos temas bastante que é bem falado nesse filme é a sucessão das funções dos bonecos. Porque eles têm ciclos razoavelmente curtos. Eles vão pertencer a uma criança, essa criança vai crescer, e aí eles vão poder ou ficar numa caixa, ou ir para uma creche, ou ir para outra criança. Esse filme apresenta mais uma via muito interessante que eles poderiam tomar na vida. Ouvida essa existência deles, né? Que o filme é muito existencialista. Sim. Que é bem legal. Então, talvez o filme até acompanhe isso, né? A gente passou por essa fase inicial que os bonecos passaram e agora o público que é cativo também talvez esteja repensando a própria existência com essa idade. O que queria ser, o que é hoje, o que acha que tem que ser ou que vai ser ainda. É uma coisa que toca muito fundo pra todo mundo, eu acho. Todo ser humano, independente da idade, né? Acho que qualquer pessoa que assiste esse filme consegue se identificar de alguma forma. E esse é um tema que é o tema da série, assim, né? Tipo, eles vêm trazendo isso ao longo de todos os filmes. O terceiro é um filme bem destruidor, assim, em relação a isso, porque você tem um momento que o Woody, os brinquedos, eles passam do Andy pra uma criança nova, né? Que é a Bonnie, que aparece nesse filme. E já começa aí essa coisa do e agora, né? Qual que é o meu papel? O que eu faço? Quem sou eu? É bem interessante. E a gente queria começar falando aqui sobre essa troca de dono de brinquedo, né? Que era o Andy, que era um menino, e agora é a Bonnie, que é uma menininha. E aí, isso não é um spoiler, porque tá logo no começo do filme. Mas o filme, ele começa com o Woody se sentindo muito, assim, incomodado e desagradado, e, enfim, com medo. Porque... Fazer um parênteses, será que ele tá incomodado e desagradado ou ele tá só triste? Ele tá triste, ele tá com medo, acho que é mais isso. Eu achei super bom que o sentimento dele, nesse momento, fosse um sentimento não combativo. Exato, e não extravasa contra nenhum personagem, tipo assim, porque o que acontece? A Bonnie, ele não é o brinquedo favorito dela. E antes ele era o líder dos brinquedos, né? O Andy era o brinquedo que ele mais gostava. E agora ele se vê meio que abandonado nas brincadeiras, ele não é escolhido pela Bonnie. E ele não se sente, ele não extravasa isso contra ninguém, ele não
fica hostil contra os brinquedos que são os favoritos dela, né? Ele tá triste mesmo. Não questiona a autoridade ou a prevalência das duas mulheres envolvidas nessa cena com a Bonnie. Depois a gente vai falar sobre o resto. Essa cena inicial, ele respeita a autoridade de mandona da boneca de pano. Uhum. Então ela manda, ele percebe que a autoridade não é mais dele, ele baixa a cabeça e aceita. Ele não Sim. questiona. Que ela é um brinquedo que tava ali antes dele, né? Ela é a mais antiga, então ela é a líder dos brinquedos e ele aceita essa hierarquia, assim, né? Sim, e é legal que, assim, o fato de... claramente, né, o filme tá permeado de questões feministas. Mas o filme não fica martelando muito isso. Isso é bem interessante. Ele aceita, ele reconhece o mérito dela e aceita. E ele também faz a mesma coisa com a preferência da Bonnie pela Jessie. Uhum. Que o legal da Bonnie gostar tanto da Jessie é que a Jessie... vamos voltar pro primeiro filme. No primeiro filme, a questão do Woody é que o Andy tá preferindo um boneco mais novo. E o que diferencia eles é que o Buzz é a novidade. A Bonnie preferir a Jessie não tem esse tipo de fator, porque todas essas variáveis foram eliminadas. Eles são da mesma coleção, eles são da mesma temática, que é o faroeste. Eles têm o mesmo tempo de existência, a mesma idade. Eles chegaram né? juntos, né, pra Bonnie. Eles chegaram juntos e os dois são bonecos antiquados. Eu tô querendo dizer assim, todos os fatores que pudesse colocar nessa equação são iguais. Uhum. A única diferença é que a Bonnie se identifica mais com a Jessie. Uhum. Por quê? Porque a Bonnie é uma menina e a Jessie é uma menina. Uhum. Então, isso é natural, não ficou artificial no filme, porque é claro, por que a menina teria preferência pelo boneco masculino? Não, ela gosta do que ela se identifica. Aliás, essa é uma questão no feminismo, né, que é bem difundida, que é a importância de ter bonecas negras. Uhum. Por quê? Porque é uma questão de identificação, de representatividade. Então, o filme consegue, com uma cena sutil, mostrar que representatividade importa. Uhum. Não é panfletário, né? Não é uma coisa que é martelada na nossa cabeça. É orgânico daquela história e a gente aceita porque é óbvio, né? Não é uma coisa que você fala assim, nossa, nada a ver ela se identificar mais com a Jessie do que com o Woody, né? O Andy e o Woody eram o herói das brincadeiras dele, porque representava ele. Claro! Então a Bonnie, a heroína, tem que representar ela, tem que ser uma menina também. Claro. Então faz muito sentido. É bem legal isso no filme. E claro, o filme é permeado dessas questões, mas logo no início eles já colocam isso e é uma questão que vai ser fechada depois. Eu achei o arco muito bonito. Uhum. O arco da Jessie, eu achei que ela ficou muito apagada no Sim. filme, mas quando ela apareceu... Sim, tem um fechamento muito bonito no final. A gente não vai falar aqui. É. Mas não é o tema central do filme, mas é legal que esse é incluído e não dessa forma panfletária, como a gente falou, que olha como nós estamos privilegiando, ou tipo, não privilegiando, mas colocando personagens femininas e somos muito feministas. Tipo, não é isso, né? É assim que a gente defende esse tipo de inclusão. Que seja de forma orgânica e realista, porque não precisa de nada mais. Porque, né, é só... a arte imita a vida. Sim, sim, a luta do feminismo é uma luta por igualdade. Exato. E aí, enfim, o Woody, ele tá se sentindo bastante triste e ele quer ali achar de todo jeito uma forma de se tornar relevante pra Bonnie, né? E aí ela não quer ir pra escola, ela tá começando a escola, não sei o quê, tá triste. E ele dá um jeito de ir na mochila dela. E aí, na escola, ele vê que ela tá tristinha e tal, e vê que ela... Agora eu não me lembro se ele ajuda... Ele não ajuda ela, ela pega os materiais... O coleguinha dela, ela tá sozinha numa mesa. E o coleguinha dela vem na direção dela, ela fica toda contente achando que ele vai brincar junto com ela. Mas não, ele tira os materiais, só sim. que ele tá comendo uma maçã. E aí ele joga a maçã no lixo e alguns dos materiais caem também. E a Bonnie tava ali sem nenhum material pra trabalhar na tarefinha que ela tinha. E sem nenhum amiguinho. E aí o Woody vai até o lixo pra tirar o quê? Pra tirar os materiais, pra ela poder... Os giz e coisa assim, pra ela poder criar alguma coisa. E ele acaba, na pressa, tirando um pouco do lixo junto. Uhum. Não era a intenção dele. Ele acaba tirando também um garfo de plástico que tinha sido usado e jogado fora. E atira essas coisas pra mesa dela e volta pra mochila pra ver o que acontece. Uhum. E ele... É muito bonito ver como o Woody, ele se doa, né? Ele é muito dedicado, né?
Ele usa a palavra lealdade depois, mas é tudo, né? Ele realmente se entrega para esse papel de fazer a criança o mais feliz possível, né? E o legal do Woody é que ele não é possessivo. Ele sabe que se a felicidade da criança, se o papel dele for dar um passo pra trás, abrir mão do protagonismo, do egoísmo dele, do narcisismo dele, e se essa for a melhor forma de fazer a criança feliz, é isso que ele vai fazer. Ele vai realmente colocar o outro na frente dele. O Woody é um exemplo de masculinidade saudável, em resumo, né? Tudo aquilo que a gente reclama da masculinidade tóxica, ele faz ao contrário, e isso também é orgânico. Não é martelado, não tem assim oh meu Deus, o Woody está fazendo isso. Olha como esse comportamento é legal ou tal. Não, é só apresentado daquela forma. E eu acho muito interessante como é uma coisa que essa dedicação dele é uma dedicação a uma criança. E tem essa coisa de ele não conseguir se desligar desse papel, né? De ser presente na vida da criança e fazer ela feliz e ser alguma coisa relevante na vida dela. A existência dele é para a criança. Então não deixa de ser, assim, pra mim, soa muito como assim, o papel de um pai, de uma mãe, né? E eu acho muito legal que isso esteja representado no Woody, que é um personagem masculino. Tradicionalmente, isso apareceria numa personagem feminina, né? A gente ficaria muito mais, assim, esperaria, né, que numa história em que você tem um personagem que é super materno, que esse personagem fosse feminino, né, de acordo com, enfim, a forma como mulheres e homens são retratados na televisão, na mídia, enfim, no cinema. E eu acho maravilhoso como é o Woody, que é esse personagem. É um personagem masculino. E o legal do Woody é que ele tem essas características, ele tem papel de liderança em todos os filmes, e ele tem a liderança dele por causa disso. Não por aquela testosterona. Sim. Então, ele tem o respeito dos bonecos em razão de características que normalmente são retratadas em figuras femininas. Então, aí a gente tem um papel de liderança que, por acaso, é de um homem, mas que o motivo por trás dessa liderança é o fato de que ele nunca deixa um boneco pra trás. Que, aliás, o filme abre assim, né? E também, todos os filmes têm missão de resgate, né? Então, o Woody não deixa ninguém pra trás, o Woody se dedica, o Woody nunca nos decepcionou. Então, inclusive, no primeiro filme, quando ele ameaça de deixar alguém pra trás, ele perde o respeito do grupo. Então, não é um grupo que respeita ele por demonstrações de poder, de coragem, que é muito comum na cultura pop. Eu só queria fazer um comentário, porque agora eu me lembrei de uma coisa que gente, eu sempre volto pra isso. Não é Game of Thrones, eu juro. O Morro dos Ventos Uivantes. Ah, sim. É que assim, a gente tem uma rusga com esse livro, porque, inclusive. Não, você tem. Não, eu tenho uma rusga contigo em razão desse livro. Sim, o que acontece, né? Teve essas 3 irmãs escritoras muito incríveis do século XVIII. A Charlotte, a Emily e a Anne Bronte. As 3 escreveram livros que ficaram muito famosos. A Charlotte escreveu Jane Eyre e a Emily o Morro dos Ventos Uivantes. A única que não ficou muito famosa foi a Anne. Foi a Anne, Mas, enfim, o livro favorito da Amanda é Jane Eyre e o meu é no Morro dos Ventos Uivantes. Não, o meu livro favorito dentre as Bronte. Sim. Fique claro. A gente briga por causa disso, mas enfim. E na edição nova do Morro dos Ventos Uivantes tem uma série de cartas e, enfim, um prefácio muito bem compilado, assim, sobre o histórico dos livros e das irmãs também. Como elas publicaram com pseudônimos masculinos ou ambíguos, né? Pra não dar na cara que elas eram mulheres e tal. E uma coisa... E a Emily, com Morro dos Ventos Uivantes, ela foi muito criticada pelo livro na época e tal. E a Charlotte, depois que a Emily morreu, a Charlotte escreveu sobre isso. E ela defendendo a irmã e defendendo o livro dela. E ela falou sobre o livro, sobre essa atmosfera tempestuosa que é o Morro dos Ventos Uivantes, que é maravilhoso, gente. Se vocês não leram, leiam. Não ouçam a Amanda. E aí tem um personagem que é o Edgar Linton, que ele é um personagem... É um personagem masculino e ele
assim, doce, ele é cuidadoso, ele é carinhoso, ele tem características que são atribuídas normalmente a mulheres, né? São caracterizadas como femininas. E ele é um personagem completo ali, no seu próprio mérito, né? Tem seu próprio mérito. E a Charlotte, ela fala, né, que isso pode ser criticado e ser entendido como, essas características seriam melhores numa personagem feminina, mas ela fala que a Emily nunca conseguiu ser levada a crer que o que era bem visto nas filhas de Eva, nas mulheres, seria algo mal visto nos filhos de Adão. Eu acho que é bem relevante aqui para a discussão que a gente está tendo, que é exatamente o Woody. Ele tem essas características que são entendidas tradicionalmente como femininas. Num filme infantil, enfim, 2019, que eu acho que é bem relevante e bem importante como modelo para as crianças, né, atuais. Me ocorreu agora uma outra coisa sobre Toy Story, que o Buzz representa a masculinidade clássica. Uhum. Ele que é o potente, poderoso, impetuoso, até meio irresponsável. E ele respeita o Woody. Uhum. E a autoridade segue sendo o Woody, porque ele aprendeu a respeitar o Woody. Porque, Sim. no fim das contas, ele conseguiu sair da furada que ele se meteu graças a essas características ditas femininas do Woody, de não deixar ele pra trás, de não desistir dele. Porque o Woody teve a oportunidade de escapar, e enquanto o Buzz estava todo deprimidão lá no primeiro, e o Woody não desistiu dele. Então, só refrisando, assim, que... Um bom ponto. Que essa masculinidade tá presente em Toy Story. Mas ela, de novo, de uma forma muito natural, foi tratada de uma forma muito saudável. Sim. E aí a gente tem a personagem da Bo, que acho que é Betty, né, em português, eu só vi... Isso, eu vi dublado. É Betty, né? É Betty, aham. Que era um interesse romântico do Woody nos outros filmes, né? No terceiro ela não aparece, ela aparece no primeiro e no segundo. Na verdade, no terceiro ela aparece numas gravações, assim, da família do Andy, né? Com os brinquedos e tal. E dá a entender que ela não tá mais com eles. E aí, nesse quarto filme, a gente descobre que em algum momento ali, ela foi, entre o segundo e o quarto filme, ela foi doada, ou enfim, foi mandada embora pra algum lugar. E a gente tem essa cena de quando a Beth tá indo embora e ela é muito, assim, resignada, né? Eu gosto muito dela, porque ela é muito... Assim, ela mantém a compostura. Resignada não é resignada, ou consciente? Assim... não sei qual seria a palavra, tipo... Ela me parece ter uma consciência muito maior do que o Woody de que a zona de conforto acaba e tudo bem. Basta que tu encare isso da forma correta. É um entendimento diferente do dele. Pra ele ia ficar para sempre com o Andy ou com uma criança. Ele tava enfim, se ele ia iludindo. ser o favorito de uma criança para sempre. Sim. E ela tem um entendimento mais amplo, que os brinquedos eles passam de mão em mão, eles se perdem, enfim. Ela tá disposta a enfrentar o que vier pra ela, né? Inclusive até, naquele momento pelo menos, com uma medida de sobrevivência, porque ela tava com uma criança que naquela época ainda tinha uma idade mais baixa, né? A irmã mais nova do Andy. Mas, eventualmente, a próxima criança ia ter que aparecer. E ali, pensando assim, só do ponto de vista dela, né? Como sobrevivência dela. Apareceu uma criança que se interessou por ela. Então, pra ela fazia sentido sair naquele momento. Sim. Como uma questão de sobrevivência. Acho que consciente é uma palavra muito boa, né? De estar consciente da própria condição, de que aquilo pode mudar a qualquer momento e ela tá disposta a assumir o que for. E aí ela acaba parando, enfim, ela vai embora, tal, o Woody tem a chance de ir com ela, que ela fala assim, brinquedos se perdem a todo momento, você Tem poderia espaço vir comigo, tem espaço aqui na caixa. E ele não vai. E aí, anos depois, agora no 4, eles estão viajando e ele vê ela num antiquário. Ele vê Ele o vê, na abajur verdade, o abajur. dela. Isso, não vê ela, vê o Ela abajur faz parte dela. de um conjunto que inclui um abajur, as ovelhinhas e a bonequinha. Isso. E ele tá ali com o Fork, que é... a gente não falou. É. Que daí a Bonnie, só voltando lá na escola, a Bonnie, ele vai tentar dar os materiais pra ela, fazer ela achar os materiais e tal, e ela pega o material e o lixo e acaba criando um brinquedo pra ela ali, que ela chama de garfinho, né? Que Isso. é tipo um garfinho com rosto, um negócio horroroso, assim. E as mãos, e mais uma vez eu tenho que falar, a animação é tão linda nesse filme.
É e muito bonita. a forma como as mãos e os olhos dele se movem, nossa, assim, ó, tecnicamente dá até uma alegria de ver. Eu fiquei Sim. emocionada de ver o quanto Toy Story evoluiu tecnicamente. É. Enfim, e o Garfinho, ele foi. Ele é meio lixo, meio brinquedo. Na verdade, ele se vê como lixo. E o Woody fica meio que tentando, ele acha uma função ali que é tentar salvar o Garfinho, porque a Bonnie fica muito orgulhosa dele, fica, né, vira o brinquedo favorito dela. Sim, mas por E que vira o brinquedo favorito dela? Porque ela fez. ela que E fez. isso é uma coisa muito legal no filme. Ela cria algo. Uhum, Assim, acho. Vou falar agora aqui leigamente, né? Impressões. Que a gente é muito pouco estimulado a criar. Quando a gente é menor, tem um estímulo a mais pra criação na escola, né? uhum, A gente tem aquelas aulas de artes, bota as crianças pra desenhar e tal. Mas depois a gente entra naquele ensino linha de produção. E o fato de ela criar algo que um bonequinho que deu certo, assim, né? Ficou assim, parece um boneco e tal. Tanto é que ele cria vida, né? uhum, Então quer dizer que ele virou um brinquedo mesmo, né? Algo que uhum. realmente dá pra brincar. E ela escolhe imediatamente como favorito, ela não quer se desgrudar do boneco, porque ela criou. Uhum, E, e o Woody percebe a importância que a criação, e mais uma vez, a criação por uma menina. uhum, Né? Meninas são menos estimuladas a criarem, a serem criativas. E o Woody percebe que ele estava pegando poeira, porque ele já não era o favorito das brincadeiras, mas ele foi, de alguma forma, responsável, ajudou a Bonnie a criar o próximo brinquedo favorito. sim. E enquanto isso, o que o Garfinho tá fazendo? O Garfinho tá querendo ir pro lixo, porque ele acha que ele é lixo e ele tem que ficar no lixo. Mas, assim, é aquela questão de novo, né? Qual que é o seu papel? Quem é você, né? Tem com o Woody, tem com o Garfinho, tem com vários personagens. O Garfinho, ele aos poucos vai aprendendo que ele pode ser outra coisa, que ele é outra coisa. Ele pode ter uma existência diferente daquela que ele foi concebido pra ser, enfim. E o Woody fica nessa função de impedir do Garfinho de ir pro lixo, que fica tentando se suicidar o tempo todo. Sim. E eles viajam juntos, enfim, e daí ele encontra esse abajur aí da Beth. E eles entram nessa loja, nesse antiquário, e encontram uma boneca que é a vilã, né, desse filme, assim, que ela tá com o dispositivo de voz dela tá quebrado. É bem simbólico, né, que ela não Sim. tem voz. E ela quer, assim, ela começa a fazer um plano lá pra pegar o dispositivo do Woody, que ainda funciona. Sim, porque ela é uma boneca com a mesma idade do Woody, né? Os dois são da década de 50, ela Sim. vê ali que pelo tamanho, pelo jeito, babá, E ela as veio com peças esse de um iam dar defeito no de outro. fábrica. Então ela Sim. nunca teve uma criança, né? Ela nunca foi um brinquedo pra uma criança porque ela nunca foi escolhida porque ela tava quebrada, digamos assim. E aí. Podemos aí até incluir uma questão de pessoas com deficiência. Bem interessante. E aí ela acaba fazendo um plano ali pra meio que tirar as coisas do Woody, mas aí, assim, eu não vou dar spoiler, não quero dar spoiler. Eu tô quase ok. dando spoiler, mas eu não vou. Não, mas é que eu acho que é difícil não dar Não- esse spoiler. Porque a gente tem que tratar disso. Eu achei uma questão muito importante no filme, a Tá forma bom. como o filme tratou disso. Então, num primeiro momento, o que a Gabi faz? É Gabi, né? Gabi faz. Ela vai amaciando o Woody e o Garfinho na conversa sem explicitar qual seria a intenção dela. Mas, de novo, falando de aspecto técnico do filme, que sequência de filme de terror maravilhosa. Como que em um filme infantil eles conseguiram fazer isso? Sério, os caras são uns gênios. Todos os elementos, assim, a forma como a tomada é filmada, ângulo, aquela coisa creepy dos seguranças da Gabi, que são umas marionetes. Sabe aqueles bonecos de marionete que tem Horrível. essa Não, parte marionete da é boca aberta? horroroso, né? Um negócio terrorizante. Então, assim, uma sequência super bem feita em que a gente percebe antes dos bonecos que eles estão entrando numa cilada. Uhum. Então, ali é um momento de tensão, assim, muito interessante. E aí, o que ela faz? Ela vai investigando isso porque ela percebeu que o Woody tem um dispositivo de voz. Uhum. E a gente ainda não sabe o que ela quer, depois ela revela, né? Mas o que ela faz? O Woody, ele consegue dar um jeito de ele escapar do antiquário, mas o Fork, que é o Garfinho, acaba ficando pra trás. E a missão do Woody é devolver o Garfinho
pra Bonnie, porque o Garfinho se perdeu, né? Eles Uhum. acabaram indo parar nesse antiquário. E naquele momento a gente ainda não sabe a motivação da Gabi. Depois ela vai revelar. Só que até ela revelar, o que ela faz? Ela manipula o Garfinho a contar toda a história do Woody. E eu achei que aquilo ali não ficou muito bem desenvolvido, porque no final ela acaba sendo recompensada por ter ludibriado os dois, né? Uhum. Ela usa duas grandes fraquezas dos personagens e não acontece nenhuma consequência ruim com ela em razão disso. Ela usa a inocência do Garfinho, porque ele é um brinquedo muito novo, ele tem 2 dias de idade. Literalmente nasceu ontem. E o sentimento do Woody. E ela se aproveita disso e dá certo pra ela. No fim das contas, ela acaba idealizando uma situação que não funciona, mas que não tem nada a ver com as atitudes dela. As atitudes dela não têm consequência. E ela, eu tentando não dar o final, mas dando um pouco do final, acaba acontecendo de uma outra forma que ela queria, mas graças à manipulação dela. Ah, mas eu não sei, eu ainda não tô convencida, porque eu acho que é legal ela ser ruim também, sabe? Tipo, dela ter manipulado. Eu acho que ela tinha, assim, Ela tinha uma motivação que era muito nobre, ela queria ter uma função, enfim, achar a voz dela, que seja. E ela não fez o caminho mais digno pra chegar nisso, mas Por um lado, ela. não foi tão ruim, porque ela consegue o que ela quer consensualmente. Uhum, Nada é arrancado sim. sem ter sido com consentimento. Então tá. Sim. Mas enfim, a gente tem pouco tempo. Tem algumas questões vamos que a gente tem que só- tratar. vamos só falar sobre a Boa, então, sobre a Beth, que é uma Sim, personagem não, mas tem outras que. questões importantes. É que, assim, ela é mais, desculpa. A gente tem 3 sim, minutos. a gente tem que falar dela. Porque ela começou como uma personagem que era sempre a donzela, que era resgatada pelo Woody e tal. E ela foi para um lado oposto, assim, nesse filme, né? A gente descobre que ela foi parar nesse antiquário, ficou 2 anos parada nesse antiquário. Até que ela falou, foda-se isso, não vou mais ficar aqui, vou viver uma vida sem crianças e é isso aí. Não, com qualquer criança que ela quiser. Exato, assim, uma vida livre, assim, de qualquer tipo de função atrelada a uma criança específica, né? Sim. E aí, e o Woody fica assim, ó, num primeiro momento muito indignado com isso e tal, e fala, você tá perdida, não sei o quê, que eles falam que são brinquedos perdidos, né? Uhum. E aí ele fala assim, típico de brinquedo perdido, assim, pra criticar ela. Ela fala, não sou eu que tô perdida. É ele que tá perdido, né? O filme é justamente isso, assim, a Beth, ela já achou, assim, o melhor que ela pode ser, enfim, o rumo dela, né? E o Woody ainda não. E aí eles ficam nessa, é meio que uma comédia romântica misturada com, não sei muito bem como definir isso. Eu acho que a mensagem principal ali é que a pessoa pode encontrar uma felicidade dentro dela. Sim, sim. Sem ser algo dependente, né? Porque o Woody é extremamente dependente. Esse é o arco dele no filme, né? Ele vai em direção a uma independência. E perceber que tu trocar de função, né? Como a Beth faz, dá uma liberdade pra personagem. E é super importante ser uma personagem feminina que tem essa liberdade, que Sim. percebe isso. De novo aquela questão da identidade, né? Do que você é, o que você tem que fazer, enfim. Pra que você serve, né? Qual a sua função no mundo e tal. Mas tem uma coisa também que fala tanto da Gabi, quanto da Beth, quanto do Woody, quanto de vários outros, do próprio Garfinho, que é a questão da perfeição. A imposição que tem, principalmente as mulheres, claro, e também as bonecas femininas, nesse caso, de serem perfeitas, de não terem nenhum defeito aparente, né? Uhum. Porque a Beth, um resultado dessa vida nômade dela é que ela tá com o braço quebrado, mas tanto tem uma piada bem engraçada sobre o filme, no filme sobre isso, né? Que a gente acha que, meu Deus, quebraram Caiu o braço dela. Mas não, ela coloca ali uma fita e toca a ficha. O Garfinho, ele é literalmente lixo e ele não quer sair daquela zona de conforto, porque ele diz que o lixo é quentinho e é o lugar dele. E ele não percebe, no início, que ele pode ter algo muito mais, muito melhor, mas que não seria tão confortável. Uhum. Que ele teria toda uma nova gama de questões que ele não tinha pensado que ele ia ter, mas que iam valer a pena no final.
E também aí mais uma grande oportunidade perdida com a Gabi, que é, ela não é perfeita, mas isso não significa que o amor das outras pessoas, de uma criança por ela, dependa de ela ser perfeita. Uhum. E isso é legal com a Beth, porque a Beth era perfeita. Uhum. E no momento em que ela descobre a liberdade dela, ela acaba tendo uma imperfeição no braço, e isso não tira a liberdade dela. Uhum. Mesmo com esse negócio das diferentes possibilidades que você tem, que eles estão todos meio que bitolados num caminho, e aí eles veem que tem muitas outras opções. Mesmo com a Gabi, a gente vê no final, né? Ela queria ser brinquedo de uma criança específica. Era a Harmony, ela tinha que ser brinquedo daquela menina. E aí as coisas acabam caminhando de outro jeito e ótimo. E tudo bem. Tudo bem, Exatamente. exato. Bom, gente, a gente tá quase sem tempo aqui. Acho que a gente pode começar a encerrar. A gente teria mais coisas pra falar, porque a gente sempre Muito. tem. A gente poderia falar 3 horas aqui. Mas acho que a gente tocou nos principais pontos. Só deixa eu falar mais um, por favor. Só mais um. Sustentabilidade, gente. Plástico de uso único. Que absurdo. O filme até não pisou tanto nessa tecla quanto eu, ambientalista, gostaria. Mas pra que fazer um plástico que tu usa uma vez e joga fora? Que bom que ele virou brinquedo. Muito boa mensagem. Transformem o lixo da casa de vocês em brinquedos para as crianças. Não usem por plástico. favor. Não, Exato, usem plástico uma vez e plástico. descartem. Aquele garfo deveria ser de metal, ter sido limpo e voltado pra gaveta. Perfeito. Gente, se vocês não viram ainda, super recomendado aqui o Toy Story 4. E volta aqui na segunda-feira, toda segunda às 7 horas da noite a gente tá aqui. Geralmente eu e a Lívia, a Amanda tá nossa convidada hoje. Espero que no futuro ela participe também, se não presencialmente, assim, com corpo físico de alguma outra forma. Muito obrigada pela presença. Siga a Rádio Geek, site radiogeek.com.br, redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @RádioGeekBR. E entre em contato pela hashtag GeekAoVivo. Muito obrigada por nos ouvir e até segunda que vem. A Rádio Geek, apaixonados por Toy Story.